Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e hoje mais um vídeo para vocês. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguém já ouviu falar sobre a palavra dízimo? Sabe o que significa? E lei da consagração? Você sabia que essa prática já era utilizada lá no início da igreja? Lá no Velho e no Novo Testamento? Então vamos lá. A palavra dízimo, então, significa décima parte, né? Então, é 10% dos seus ganhos anuais que você, então, devolve, tá bom? No Velho Testamento, geralmente existia, quando que é falado, né? As pessoas, eles faziam suas ofertas, né, ao Senhor, faziam ofertas ao Senhor. Mas com a palavra dízimo, a primeira vez que aparece é no livro de Gênesis, no capítulo 14. Então vamos fazer só um resuminho do que estava acontecendo. Lá no capítulo 14 de Gênesis, Ló, ele é levado cativo. Então ele é raptado, levado cativo por alguns reis. Então Abraão, ele vai em seu socorro, vai para ajudar ele. E quando Abraão volta, ele retorna. Então, quando ele está retornando, então ele passa em um lugar, né? O nome da cidade é Salém, e lá ele paga, então ele devolve o seu dízimo para o rei dessa terra. O nome dele é Melquisedeque, tá bom? Então, lá no capítulo 14, fala sobre isso, tá bom? Eu vou ler para vocês somente a parte que fala sobre quando Abraão devolve, né? Paga os seus dízimos. Lá no versículo 20, tá falando o seguinte: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, Abraão, então, deu dízimo para Melquisedeque. E aí, tem outra parte, então, lá em Gênesis, que fala sobre dízimo também, é no capítulo 28. Vou fazer um resuminho para vocês também, porque é uma parte que eu gosto muito. Então, lá no Velho Testamento, então, eles casavam, eles eram orientados a casar na família. Esse casar dentro da família significa, então, casar no convênio. Então, Isaac, ele fala para Jacó, seu filho, que lá no local onde eles estavam, em Canaã, não era para que Jacó casasse com nenhuma daquelas mulheres. Então, ele ordena para que ele vá até a casa do seu tio, que é o irmão da sua mãe, e lá que ele encontre uma esposa para ele. Então, Isaac, obediente, ele vai, segue o seu caminho para ir encontrar então o seu tio. Chega no determinado lugar, a hora dele tá escurecendo, então ele pousa ali e ele dorme. No que ele dorme, ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada, e nessa escada tem anjos subindo e descendo para a terra. E lá no topo, ele vê o Senhor. E aí o Senhor conversa com ele. Quando ele acorda, ele fala: Nossa, esse lugar é santo, né? Esse lugar é santo, pois Deus habitou aqui, Deus conversou comigo. E aí ele muda o nome dessa cidade onde ele está. Anteriormente, o nome dessa cidade chamava Luz. E aí ele muda para Betel. E Betel, em hebraico, significa a casa de Deus. Então ele muda o nome da cidade de Luz para Betel. E aí ele faz um convênio lá, né? O Senhor, ele faz um convênio com Jacó. E aí o próprio Jacó faz um convênio com o Senhor. Ele fala o seguinte, que se ele for para esse lugar onde o pai dele designou para que ele pudesse ir, e não faltasse nada para ele, que ele tivesse alimento, que ele tivesse roupas, e ele voltasse em segurança, então ele pagaria os dízimos para o Senhor. E aí eu vou ler para vocês apenas esta parte que fala, que é lá no capítulo 28, apenas o versículo 22. E ele fala assim: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, outra parte aí,
onde é relatado a palavra dízimo, tá bom? Lá em Levítico, também, eu vou citar para vocês algumas partes. Lá em Levíticos também, no capítulo 27, também é falado sobre essa prática também de pagar o dízimo. Então, tá explicando um pouquinho nessa época aqui o que acontecia. As pessoas, elas pagavam o seu dízimo anual de todos os seus ganhos, seja sua lavoura, seja do gado, eles devolviam lá nos templos para os levitas. E quem eram os levitas? Eram as pessoas que eram responsáveis por cuidar dos templos. Então, eles eram todos descendentes de Levi. Levi é um dos filhos de Jacó, e eles ficavam então responsáveis para administrar, para cuidar da casa do Senhor. E esses dízimos eram pagos para eles. No capítulo 2 de Atos, o que estava acontecendo? Pedro e os apóstolos, então, eles ficaram responsáveis para organizar a igreja. E aqui, algo interessante que eu vou ler aqui para vocês. Versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E aí no capítulo 4, no versículo 32, fala o seguinte: E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam, na verdade, versículo 33, não, 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E aí no versículo 36 e 37 tinha uma outra pessoa, né, que era Barnabé. Ele vendeu a sua propriedade, ele chegou lá e ele entregou aos pés dos apóstolos. O que eu estou chamando a atenção para vocês? Que eu gostaria, na verdade, de chamar a atenção para vocês nesses dois capítulos, nessas duas passagens. O que eles estavam vivendo entre eles? O que eles estavam vivendo, essas pessoas? Isso é chamado de consagração. Então, eles consagravam tudo o que eles tinham e eles entregavam para os apóstolos. Tanto que falava aqui, né, que eles, o que eles tinham, eles não diziam que era deles. Ah, essa casa é minha, não. Era tudo deles. E eles vendiam as suas propriedades, entregavam para os apóstolos, que partia entre todos. Vocês lembram que eu falei também que não existia pobre entre eles. Algo também que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, aqui no capítulo 5. Vou só fazer um resuminho para vocês o que está acontecendo. Aqui, Ananias e Safira, sua esposa. Lembra que os santos estavam vendendo, né, suas propriedades, e aí eles entregavam para os apóstolos. Então, Ananias, ele também vendeu a sua propriedade junto com a sua esposa, mas eles combinaram que eles entregariam apenas metade. Então, eles fizeram um acordo entre eles. Então, primeiro foi Ananias, e aí Ananias chega lá até Pedro para entregar o dinheiro da propriedade, só que Pedro ele é avisado pelo Espírito que Ananias estava mentindo e o que havia acontecido. Então, Pedro fala assim para Ananias. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do valor da herdade? E aí o que acontece? Depois disso, Ananias ele morre, ele é sepultado,
E passando 3 horas, a esposa dele também vai lá para entregar, né, a parte dela também da herdade para Pedro. E aí Pedro faz a mesma pergunta: por quanto que você vendeu a propriedade? Foi por tanto? Ela fala: é. E aí ele fala assim: por que que vocês mentiram, você e o seu marido? Ó, está aqui os homens que enterraram ele e eles vão enterrar você também. Então ela também morre e ela é enterrada, porque eles mentiram. Mas é, algo que eu gostaria, né, que a gente pudesse pensar, né? Então assim, jamais a gente vai poder mentir para um profeta, né? Porque o Senhor ele vai mostrar, então, que nós o que na verdade nós estamos fazendo. O Senhor, através do Espírito, ele vai mostrar para os apóstolos. Mas gostaria que nós pudéssemos pensar agora sobre a parte de como esses santos viviam nessa época. Então, isso é chamado de consagração, ou né, a lei da consagração, que eu havia falado lá no início o que, que era essa lei. Então, o que, que é essa lei da consagração? Quando os santos eles viveram, aí no início, quando a igreja foi organizada, eles vendiam, foi necessário para que eles pudessem vender e repartir entre todos, para que houvesse uma igualdade, uma união, para que todos vivessem iguais. E aí houve uma união realmente. E vocês já ouviram falar naquela cidade chamada de Sião, de Enoque? Falava-se a mesma coisa também, que não havia pobres entre eles. E todos viviam em união. E por esse motivo que o Senhor então recolheu essa cidade para si, tá? E hoje é necessário, é requerido que nós vivamos essa lei da consagração. Hoje nós continuamos vivendo sim essa lei, mas de uma outra forma. Nós não devemos, não é requerido para nós que nós vendamos a nossa casa, que nós pegamos tudo e nós entregamos. E sim, hoje é nos requerido consagrar o quê? A nossa vida, os nossos talentos, o nosso tempo de serviço para o reino de Deus. Então é dessa forma que nós consagramos para a edificação do reino de Deus. Então, gostaria que vocês pudessem deixar aqui, né, algumas ideias, como que eu estou fazendo para consagrar o meu tempo para o Senhor, para os seus filhos, tá bom?